Esta casa agora é nossa, e você está ocupando espaço demais. As palavras da minha nora Cristina ecoaram pela sala de jantar como um tapa na minha cara. 58 anos, viúva há apenas 6 meses, e estava sendo expulsa da minha própria casa pelos meus filhos. Olhei para Marcelo, meu primogênito, esperando que ele me defendesse. Mas ele desviou o olhar, mexendo no guardanapo como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Senti meu coração se despedaçar. 40 anos de sacrifícios, e era assim que terminava? Mas o que nenhum deles sabia era que em 72 horas eu encontraria algo no escritório do Roberto que mudaria tudo. Um segredo que meu marido guardou por 15 anos. Um segredo que Marcelo conhecia e que destruiria a vida dele completamente. O jantar tinha sido ideia da Cristina. Um encontro familiar para conversarmos sobre o futuro. Ela disse ao telefone 3 dias antes. Eu deveria ter desconfiado pelo tom excessivamente doce da voz dela. Cristina nunca foi carinhosa comigo. Nos 6 anos que ela estava casada com Marcelo, mal me dirigia a palavra nas festas de família. Mas eu estava tão sozinha, tão perdida depois da morte do Roberto, que aceitei na hora. Achei que finalmente seríamos uma família de verdade. Que idiota eu fui. Cheguei às 7 da noite na casa deles, aquela mansão no Jardim Botânico que eu ajudei a comprar. Sim, eu ajudei. Quando o Marcelo casou, ele não tinha 1 centavo no nome. Foi o Roberto quem deu a entrada de 380 mil reais, e esse dinheiro saiu da conta conjunta, aquela que eu alimentei durante anos com meu trabalho como contadora. Mas isso era um detalhe que ninguém mais lembrava. A mesa estava impecável. Cristina tinha capricho para essas coisas, eu tinha que admitir. Pratos de porcelana, taças de cristal, arranjo de flores no centro. Tudo muito bonito, muito perfeito. Frio demais para o meu gosto, mas bonito. Meus outros 2 filhos estavam lá. Amanda, 32 anos, com aquele nariz empinado que ela pegou depois que se casou com um cirurgião plástico. E Fernando, o caçula de 28, que vivia grudado no celular e mal sabia que eu existia. Mãe, senta aqui! Marcelo apontou para uma cadeira na ponta da mesa. Não a cabeceira, claro. Essa era dele agora. Eu engoli o orgulho e sentei. A comida foi servida. Salmão grelhado com legumes. Nada do bolo de carne com purê que eu fazia e que Marcelo adorava quando criança. Nada que lembrasse a mãe que cozinhou para ele durante 25 anos. Foi na sobremesa que a bomba caiu. Mãe, precisamos conversar sobre a casa. Marcelo limpou a boca com o guardanapo, sem olhar para mim. A casa onde você mora. A casa do papai. Meu estômago se apertou. O que tem a casa? Ela é grande demais para você sozinha. Era Cristina quem falava agora, com aquele sorrisinho que eu odiava. 6 quartos, piscina, jardim enorme. Não faz sentido você ficar lá. É desperdício. Desperdício? Minha voz saiu rouca. Eu moro lá há 35 anos. Criei vocês 3 naquela casa. Exatamente, mãe. Amanda entrou na conversa e senti uma facada. Minha filha também estava contra mim. Você criou a gente. Passado. Agora somos adultos. Temos nossas próprias famílias. E aquela casa, bem, é valiosa. Vale uns 2,8 milhões de reais fácil. Ah, então era sobre dinheiro. Claro que era. Nós conversamos. Marcelo finalmente me olhou nos olhos. Os 3. E achamos melhor você vender a casa e usar o dinheiro para se mudar para um lugar menor, mais adequado. Adequado? Repeti a palavra como se fosse veneno. Adequado para quê? Para a sua idade, mãe. Fernando nem levantou os olhos do celular. Tipo uma daquelas residências para idosos. Você teria companhia, atividades, enfermeiras. Seria melhor para você. Asilo. Meu filho estava sugerindo que eu fosse morar num asilo. Eu tenho 58 anos. Minha voz tremia. Não 85. Não preciso de enfermeiras. Mas precisa de ajuda.
Cristina se inclinou para a frente e viu o brilho calculista nos olhos dela. Você está sozinha, deprimida, vivendo no passado. Não é saudável. E sinceramente, Helena, nós temos nossas vidas. Não podemos ficar correndo lá toda hora para ver se você está bem. Vocês não correm lá. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Vocês não pisam lá desde o enterro do Roberto. 6 meses atrás. Silêncio constrangedor. Foi então que Cristina disse as palavras que perfurariam meu coração para sempre. Esta casa agora é nossa, e você está ocupando espaço demais. Nossas. Ela tinha dito nossas, como se a casa que eu ajudei a comprar, que eu limpei, que eu transformei em lar, fosse propriedade dela e dos meus filhos. Como se eu fosse apenas uma inquilina inconveniente. Olhei para Marcelo, implorando silenciosamente que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Que me defendesse. Que lembrasse Cristina de que aquela era sua mãe sentada ali, não uma estranha. Mas ele só disse: Mãe, é para o seu bem. A gente já até pesquisou alguns lugares. Tem um em Petrópolis muito bom, com vista para a tua serra. Você ia gostar. Eu ia gostar. Como se ele soubesse do que eu gostava. Como se algum deles soubesse. Levantei da mesa sem comer a sobremesa. Framboesa com chantilly, a favorita do Roberto. Mais uma coisa que Cristina tinha copiado de mim sem me dar crédito. Peguei minha bolsa. Aquele modelo simples que eu comprei no shopping porque não achava certo gastar muito com luxos depois de ficar viúva. Para onde você vai? Amanda perguntou, mais irritada do que preocupada. Para casa. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Para minha casa. Aquela que vocês acham que é grande demais para mim. Mãe, não seja dramática. Marcelo começou a se levantar, mas Cristina colocou a mão no braço dele, segurando-o. Ela não queria que ele fosse atrás de mim. Claro que não. Dirigi os 40 minutos até a Gávea com lágrimas escorrendo pelo rosto. As ruas de Botafogo passavam borradas pela janela. Carros buzinavam quando eu demorava no sinal verde. Eu mal conseguia enxergar. Quando cheguei em casa, a casa que Cristina achava que eu deveria vender, sentei no sofá da sala e chorei. Chorei como não chorava desde o dia do enterro. Chorei pelos 40 anos que dediquei a construir uma família que agora me descartava como lixo velho. Chorei pelo Roberto que me deixou sozinha nesse inferno. Chorei pela Helena de 20 anos atrás, aquela que tinha sonhos e ambições próprias, antes de desistir de tudo pela família. Mas no fundo das lágrimas, algo começou a queimar. Uma raiva. Pequena no início, depois crescendo, até virar uma chama que secou minhas lágrimas e me fez levantar daquele sofá. Eles queriam que eu vendesse a casa? Eles queriam me mandar para um asilo? Pois bem, mas antes disso, eu precisava saber exatamente o que eu tinha. Precisava dos documentos, dos contratos, de tudo que provasse que aquela casa era minha tanto quanto era do Roberto. Talvez até mais, considerando que eu paguei a reforma de R$340 mil em 2010 com o dinheiro da minha rescisão quando fechei meu escritório de contabilidade. E eu sabia exatamente onde Roberto guardava os documentos importantes. No cofre. Aquele que ficava no escritório dele, escondido atrás da estante de livros de direito que ele nunca leu. O que eu não sabia ainda era que dentro daquele cofre não estavam apenas documentos sobre a casa. Estavam segredos, mentiras, traições que fariam os últimos 40 anos da minha vida desmoronarem como um castelo de areia. E quando eu descobrisse tudo, meus filhos ingratos aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. 40 anos. 4 décadas inteiras da minha vida, dedicadas a construir uma família que agora me tratava como um estorvo. Como foi que cheguei até aqui? Como foi que a Helena de 18 anos, aquela garota brilhante que passou em primeiro lugar no vestibular de Ciências Contábeis da UFRJ, virou essa mulher de 58 anos sendo expulsa de sua própria casa? Naquela noite, sozinha na sala escura,
As memórias vieram uma a uma, como fantasmas me visitando. Eu tinha 19 anos e estava no segundo ano da faculdade quando conheci Roberto Silva, num baile de formatura. Ele era 4 anos mais velho, recém-formado em administração, trabalhando como gerente comercial de uma pequena empresa de importação. Usava terno bem passado, tinha um sorriso que iluminava o salão. E quando me convidou para dançar, senti meu coração disparar. Começamos a namorar 3 semanas depois. Ele era ambicioso, cheio de planos. Um dia vou ter minha própria empresa, Helena. Vou ser dono do meu próprio negócio. E eu acreditei. Deus, como eu acreditei em todos os sonhos dele. Casamos em 1987. Eu com 21 anos. Ele com 25. Minha mãe disse: termina a faculdade primeiro, filha. Mas Roberto não queria esperar. A gente constrói o futuro juntos, ele disse. E lá fui eu, de véu e grinalda, achando que estava vivendo um conto de fadas. Marcelo nasceu 9 meses depois. Eu estava no último ano da faculdade, grávida de 6 meses, quando percebi que não conseguiria conciliar tudo. O bebê, os estudos, o casamento. Roberto ganhava $1.200 por mês na época, o equivalente a uns 8.000 reais hoje. Não era suficiente para pagar babá. Só um ano, Helena. Você tranca a faculdade só um ano. Cuida do Marcelo e depois volta. Eu prometo. A promessa do Roberto ecoou na minha cabeça por décadas. Tranquei. 1 ano virou 2. 2 viraram 5. Quando Marcelo entrou no jardim de infância e eu finalmente poderia voltar, Amanda estava na caminho. Mais um bebê. Mais uma desculpa. Só até ela entrar na escola, tia amor. Depois você retoma sua vida. Retomar minha vida. Como se a vida fosse um livro que você fecha e abre na mesma página, anos depois, encontrando tudo exatamente como deixou. Enquanto isso, Roberto crescia na empresa. Virou gerente geral. Começou a ganhar R$3.500 mensais. Compramos nossa primeira casa, aquela modesta de 2 quartos em Madureira. Eu fazia milagres com o dinheiro. Cozinhava, limpava, costurava a roupa das crianças. À noite, depois que todos dormiam, eu abria meus livros velhos de contabilidade e estudava sozinha. Sonhava em um dia voltar. Fernando nasceu. Meu terceiro filho, não planejado. Eu tinha 29 anos e sentia que a vida estava passando por mim como um trem que eu perdi na estação. Marcelo tinha 7 anos, Amanda 4. E agora mais um bebê. Helena, você é mãe de tempo integral agora. É uma bênção. A tia do Roberto disse isso no batizado, como se ser mãe fosse a única identidade que uma mulher pudesse ter. Como se meus sonhos não importassem. Mas então, em 1997, algo mudou. Roberto perdeu o emprego. A empresa fechou, vítima da recessão que assolava o país. De repente, estávamos com 3 filhos, 0 renda e 6 meses de aluguel atrasado. Foi quando eu me levantei. Eu vou trabalhar, anunciei. Mas os meninos... Roberto começou. Os meninos vão para a creche do bairro e você vai procurar emprego de manhã e cuidar deles à tarde. Eu tenho conhecimento de contabilidade. Vou usar isso. Comecei fazendo contabilidade para os comerciantes da rua. Pequenos negócios, declaração de imposto de renda, organização de notas fiscais. Cobrava 200 reais, 300 reais por mês de cada cliente. Trabalhava na mesa da cozinha depois que as crianças dormiam. Em 6 meses, eu tinha 12 clientes. Estava ganhando 2.400 reais mensais. Mais do que Roberto ganhava antes. Você é incrível, amor. Roberto me abraçou quando pagamos todos os aluguéis atrasados. Você salvou nossa família. Eu tinha salvado, mas ninguém parecia se lembrar disso agora. Roberto finalmente conseguiu um emprego bom de novo, como diretor comercial numa empresa de logística. Salário de R$6.500. Eu continuava com meus clientes de contabilidade. Agora eram 24. Ganhava $4.800 por mês.
Juntos, éramos classe média confortável. Vamos comprar uma casa maior, Roberto sugeriu. As crianças estão crescendo, precisam de espaço. Encontramos a casa na Gávea. 420 mil reais. Uma fortuna na época. Vendemos a casa de Madureira por 180 mil reais e precisávamos de mais, 240 mil reais. Fomos ao banco. Negaram o financiamento. Renda insuficiente, disseram. Foi quando eu tomei a decisão que mudaria tudo. Vendi minhas joias. A aliança de ouro da minha avó, que valia 15 mil reais. O colar de pérolas que ganhei no meu casamento, 8 mil reais. Os brincos de diamante pequenos que minha mãe me deixou, 2 mil reais. Juntei 35 mil reais e coloquei de entrada. E peguei um empréstimo consignado no meu nome. 205 mil reais, a serem pagos em 15 anos, com desconto direto na minha conta. Eu assinei, sozinha. Por que queria dar aquela casa para minha família? Roberto nem soube dos detalhes. Você é uma gênia das finanças, amor. Não sei como você conseguiu. Ele não perguntou como. Nunca perguntava. Marcelo entrou na faculdade particular de administração. 1.850 mensais. Amanda estava para entrar em arquitetura. 2.200 mensais. Fernando no colégio particular, 980 mensais. Mais a parcela da casa, mais as contas, mais a comida, mais tudo. Fizemos contas. Não fechava. Eu vou aumentar minha carteira de clientes, disse a Roberto. Vou expandir. E expandir significava trabalhar 14 horas por dia. Acordar às 6 horas, fazer café da manhã para todo mundo, levar Fernando na escola, voltar, atender clientes na sala que virou meu escritório, buscar Fernando, fazer almoço, atender mais clientes, fazer janta, ajudar com lições de casa e, finalmente, às 23 horas, sentar para fazer as contabilidades. Aos 39 anos comecei a ter cabelos brancos. Aos 41, minha pressão subiu. O médico me receitou remédios. Você está se matando de trabalhar, dona Helena. Mas eu não podia parar. Meus filhos precisavam estudar. Uma ex-colega da faculdade, a única que terminou a graduação comigo em pensamento, me procurou. Júlia Santos, agora dona de um escritório de contabilidade médio, em Copacabana. Helena, eu preciso de uma sócia. Você sempre foi melhor que eu em auditoria. Eu tenho os clientes, você tem o conhecimento técnico. Vamos juntas. 50% para cada. O escritório está faturando 45 mil reais mensais. Sua parte seria 22.500 dólares. 22.500 reais por mês. Quase o dobro do que eu ganhava me matando sozinha. Seria a realização do meu sonho. Ter meu próprio escritório. Ser contadora de verdade. Não apenas a mulher que faz contabilidade na mesa da cozinha. Levei a proposta para Roberto naquela noite. Amor, é uma oportunidade incrível. Eu finalmente teria meu próprio negócio. Ele franziu a testa. Mas você teria que ir todos os dias para Copacabana? Ficar fora o dia todo? Sim, mas... E quem vai cuidar das coisas aqui? Fernando só tem 13 anos. Alguém precisa estar em casa quando ele voltar da escola. E eu estou trabalhando tempo integral. Você sabe disso. A gente contrata alguém. Com que dinheiro, Helena? Você sabe que estamos pagando 2 faculdades. E Amanda vai casar ano que vem? Vamos ter que ajudar no casamento. Eu deveria ter brigado. Deveria ter insistido. Deveria ter dito que meus sonhos também importavam. Mas eu não disse. Liguei para Júlia no dia seguinte e recusei. Ela ficou em silêncio por um longo minuto. Depois disse: Eu entendo, Helena. Família em primeiro lugar, né? Família em primeiro lugar. Sempre. Sempre a família em primeiro lugar. E Helena em último. Amanda casou. Gastamos 68 mil reais no casamento. Meu dinheiro, meus clientes, meu trabalho de madrugada. Mas foi o casamento do Roberto Silva, como todos comentaram. Ninguém mencionou que foi a Helena quem pagou do vestido de 2 mil reais e a festa no clube. Marcelo casou com Cristina.
95.000 de casamento. Lua de mel em Paris, 28.000. Mais uma vez, meu suor, meu sacrifício. Mas era o casamento do filho do Roberto. A casa precisava de reforma urgente, infiltração, parte elétrica antiga, encanamento comprometido. O pedreiro orçou em 340.000 reais. Roberto estava desempregado de novo. Crise econômica. A empresa dele cortou metade do pessoal. Ele tinha 53 anos e achava difícil conseguir outra posição. Eu resolvo, disse a ele. Fechei meu pequeno negócio de contabilidade. Depois de 18 anos atendendo clientes, despedi-me de todos. Peguei minha rescisão, 340.000 que eu tinha investido em CDB ao longo dos anos. Todo centavo que sobrava do meu trabalho, eu guardava. Era para ser minha aposentadoria. Gastei tudo na reforma. Quando eu voltar a trabalhar, a gente repõe. Roberto prometeu. É só um empréstimo temporário da sua poupança. Ele nunca repôs. Conseguiu emprego 6 meses depois, mas o dinheiro que entrava mal cobria as contas básicas. Minha poupança de 18 anos de trabalho tinha virado azulejos e fiação elétrica. Sentada ali na escuridão da sala, 40 anos depois de conhecer Roberto, eu finalmente vi a verdade com clareza cristalina. Eu tinha sido a salvadora dessa família em cada crise. Eu tinha sido a provedora quando Roberto falhou. Eu tinha sido a sacrificada quando era necessário escolher entre meus sonhos e os deles. E como eles me recompensaram? Sugerindo que eu vendesse minha casa e fosse morar num asilo aos 58 anos. As lágrimas secaram completamente. A raiva agora era uma fogueira dentro do meu peito. Levantei do sofá e caminhei até o escritório. O escritório do Roberto, com aquela mesa de mogno que ele comprou quando conseguiu a promoção para diretor. A estante cheia de livros que ele nunca leu, apenas para fazer bonito quando recebia clientes em casa. O quadro com foto dele apertando a mão de algum político importante. Atrás da terceira prateleira, escondido entre livros de direito empresarial, estava o cofre. Pequeno, discreto, embutido na parede. Roberto achava que eu não sabia da existência dele. Mas eu sabia. Eu sempre soube. Quando você limpa uma casa durante 35 anos, você conhece cada canto, cada segredo. O que eu não sabia era a senha. Mas eu ia descobrir. Nem que levasse a noite toda. Porque algo me dizia que dentro daquele cofre não estava apenas o que eu procurava. Estava algo muito, muito pior. E quando eu encontrasse, nada mais seria como antes. Eram 2 da manhã quando comecei a tentar abrir o cofre. A casa estava em silêncio absoluto. Apenas o tic-tac do relógio da sala marcando os segundos. Sentei no chão do escritório, de frente para aquela caixa de metal cinza, e respirei fundo. Teclado numérico. 6 dígitos. Quantas combinações possíveis? Milhões. Mas eu conhecia Roberto. Conhecia seus padrões, suas manias, suas previsibilidades. Primeira tentativa. Data de nascimento dele. Mias Fungs e 67. 15 de dezembro de 1967. Bip, vermelho. Senha incorreta. Segunda tentativa. Data do nosso casamento. 2 de 3, 5, 8 e 7. 23 de maio de 1987. Bip, vermelho. Tentei as datas de nascimento dos 3 filhos. Todas vermelhas. Tentei combinações de números da casa, do carro, do CPF dele. Nada. Às 3h15 da manhã, meus dedos doíam. Meus olhos ardiam. Eu estava prestes a desistir quando um pensamento me atingiu. E se não fosse uma data feliz? E se fosse algo que apenas ele saberia? Algo secreto? Peguei a carteira de identidade dele, que ainda estava na gaveta da mesa. Olhei para o número do RG. 10875432. Muitos dígitos. Tentei os 6 primeiros. 108775. O cofre emitiu um clique suave. A porta se abriu. Meu coração disparou. Por um momento fiquei apenas olhando para o interior escuro do cofre, com medo do que poderia encontrar. Depois, estendi a mão e comecei a tirar os itens, um por um. Primeiro, uma pasta de documentos.
Abri. Escrituras de propriedades. Reconhecia da nossa casa. Mas havia outra. Um apartamento na Barra da Tijuca que eu nunca tinha visto. Comprado em 2010, 680 mil reais, no nome de Roberto Silva. Apenas dele. Meu estômago se apertou. De onde tinha saído esse dinheiro? Segundo, extratos bancários. Não da nossa conta conjunta. Uma conta que eu desconhecia, no Banco Santander. Depósitos regulares. 15 mil reais aqui, 22 mil reais ali, 35 mil reais mais adiante. Somei mentalmente. Em 3 anos, entre 2020 e 2023, mais de 800 dólares. 000 tinham passado por aquela conta. 800 mil reais que eu nunca vi. Terceiro, um contrato. Li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes, porque meu cérebro se recusava a processar o que estava escrito ali. Era um contrato de compra e venda da nossa casa. A casa da Gávea. A casa onde eu morava há 35 anos, datado de 2018. No contrato, Roberto vendia 50% da casa para Marcelo por 700 mil reais. Mas eu nunca tinha assinado aquele contrato. E, pela lei, sendo a casa um bem do casal, eu precisaria ter assinado. Olhei mais de perto. Havia uma assinatura no campo, esposa. Uma assinatura que se parecia vagamente com a minha, mas não era. As letras estavam erradas. A inclinação estava errada. Roberto tinha falsificado minha assinatura. E Marcelo tinha comprado metade da casa sem eu saber. Meus filhos tinham me dito ontem que eu deveria vender minha casa. Mas na cabeça deles, metade já não era mais minha. Era de Marcelo. E ele tinha pago 700 mil reais que eu nunca recebi. Para onde foi esse dinheiro? Continuei revirando o cofre com as mãos tremendo. Encontrei um pendrive. Depois, uma caixa de madeira pequena. Abri. Havia fotos dentro. A primeira foto que vi fez meu mundo parar. Roberto, meu marido. De braços dados com uma mulher que eu não conhecia. Ela era jovem, talvez 35 anos nas fotos. Cabelos loiros, sorriso largo. E ao lado deles, 2 crianças. Um menino e uma menina, uns 12 e 10 anos. Virei a foto. Atrás, escrito a caneta. Família Silva. Natal, 2019, Búzios. Família Silva. Meus dedos ficaram gelados. Peguei outra foto. Roberto beijando a mulher na boca. Outra. Ele carregando a menina no colo numa praia. Outra. Todos os 4 numa festa de aniversário. Um bolo com velas que diziam 35 anos, Carla. Carla. Ela tinha nome. Ela não era uma amante de uma noite. Ela era uma segunda família. Enfiei a mão no cofre de novo, desesperada. Precisava saber mais. Precisava entender. Encontrei documentos de escola. Colégio Santo Agostinho. Mensalidades de 3.200 dólares para Maria Clara Silva e Pedro Henrique Silva. Crianças com o sobrenome do meu marido, com o meu sobrenome. Encontrei comprovantes de transferências bancárias. 8.000 rublos mensais para uma conta em nome de Carla Andrade Silva. 8.000 reais, todo mês, durante anos. Encontrei um testamento, manuscrito não registrado, datado de março de 2020. Li com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu, Roberto Silva, deixo todos os meus bens para Carla Andrade Silva e nossos filhos Maria Clara e Pedro Henrique, frutos do nosso amor verdadeiro. Que Helena fique com a casa onde mora, como forma de pensão pelos anos de serviços prestados. Serviços prestados. 40 anos de casamento. 3 filhos. Uma vida inteira de sacrifícios. E eu era serviços prestados. Senti o bile subir pela minha garganta. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago. Vomitei até não sobrar nada. Depois fiquei ali, ajoelhada no chão frio, soluçando. 15 anos. Ele manteve uma segunda família durante 15 anos, desde 2008. O ano em que eu recusei a proposta de sociedade da Júlia para ficar em casa cuidando da família. Da nossa família.
Aquela que ele estava traindo com outra. Voltei para o escritório cambaleando. Precisava ver tudo. Precisava saber a extensão da traição. O pendrive. Coloquei no computador de Roberto com dedos trêmulos. Havia apenas uma pasta. Documentos importantes. Privado. Abri. Mais de 200 arquivos. Documentos bancários. Extratos de investimentos. E um arquivo em Excel, chamado Patrimônio Total Real, 2023. Cliquei. O que eu vi me deixou sem ar. Patrimônio total da família Silva, atualizado em dezembro de 2023. Bens imobiliários. Casa Gávea, 50%. Helena, 50%. Marcelo via contrato. 2.800 mil reais apartamento Barra. Roberto, 680. 000. Apartamento Ipanema. Roberto. 1.200 mil reais sala comercial, centro. Roberto. 450 mil reais investimentos. Conta offshore, Ilhas Cayman. Roberto. 3.200 mil reais CDB Banco, Itaú. Roberto. 890 mil reais ações. B3. Roberto. 560 mil reais. Previdência privada. Roberto. A 780 mil reais. Total. 10.560 mil reais. 10.560 mil reais. Meu marido tinha escondido um patrimônio de mais de 10 milhões de reais de mim. E o que era meu? 50% de uma casa que eu nem sabia que tinha sido parcialmente vendida. Continuei lendo. Havia notas no final da planilha. Nota 1. Helena não tem conhecimento das contas offshore, nem dos imóveis em nome apenas de Roberto. Manter sigilo absoluto. Nota 2. Marcelo está ciente do plano patrimonial. Ele ajudará a transferir bens progressivamente para evitar partilha em caso de divórcio ou morte. Nota 3. Testamento não registrado garante que Carla e filhos recebam a maior parte. Helena ficará apenas com a casa da Gávea. Marcelo sabia. Meu filho sabia que o pai estava me roubando. Sabia da segunda família. Sabia de tudo. E estava ajudando. Foi quando o jantar de ontem fez sentido. Eles não queriam que eu vendesse a casa porque eu estava ocupando espaço. Eles queriam que eu vendesse porque, na cabeça deles, 50% já era do Marcelo. E se eu vendesse, ele embolsaria 1,4 milhão. Era um plano. Sempre foi um plano. Talvez até antes de Roberto morrer. Sentei na cadeira do escritório, aquela que ainda cheirava vagamente ao perfume dele, e fechei os olhos. Senti como se tivesse levado 1000 facadas, cada uma nas costas. 40 anos. 40 anos vivendo uma mentira. Casada com um homem que tinha outra família, que desviava dinheiro, que me via como serviços prestados. E meu filho, meu primogênito, aquele que amamentei, que ensinei a andar, que coloquei na faculdade, estava do lado dele. Fiquei ali sentada até o sol nascer. Não dormi. Não chorei mais. Apenas fiquei olhando para aqueles documentos espalhados na mesa, processando a magnitude da traição. Às 6 da manhã fiz café. Café forte, preto, 3 xícaras seguidas. Precisava pensar com clareza. Às 7, peguei meu celular e tirei foto de absolutamente tudo. Cada documento, cada extrato, cada foto, cada página da planilha. Salvei tudo em 3 pendrives diferentes e escondi em lugares separados da casa. Às 8, liguei para o número que uma vizinha me deu há 2 meses, quando ela passou por um divórcio complicado. Dr. Paulo Mendes. Advogado especialista em direito de família e fraude patrimonial. Doutor Paulo, meu nome é Helena Silva. Preciso marcar uma consulta urgente. É sobre herança, fraude e... Bem, é complicado. Muito complicado. Ele deve ter ouvido algo na minha voz, porque não hesitou. Pode vir hoje às 14 horas. Estarei aí. Desliguei. Olhei para o escritório de Roberto. Agora um campo de batalha de papéis e evidências. Meu marido me traiu durante 15 anos. Meu filho me traiu provavelmente durante mais tempo. Eles esconderam milhões de reais de mim. Falsificaram minha assinatura. Planejaram me deixar com migalhas enquanto dividiam um império de 10,5 milhões. Mas o que eles não sabiam
era que eu tinha provas de tudo agora. E eu era contadora. Eu sabia ler documentos, sabia interpretar contratos e sabia exatamente quais leis protegem viúvas contra esse tipo de fraude. Roberto tinha morrido em março, 6 meses atrás. O inventário ainda não tinha sido aberto oficialmente porque Marcelo disse que não havia pressa e que ele cuidaria de tudo. Claro que não havia pressa. Ele estava esperando eu vender a casa voluntariamente para embolsar os 1,4 milhão sem levantar suspeitas. Mas agora eu sabia a verdade. E verdade tem um poder terrível. Olhei para a foto de Roberto na mesa. Aquela foto sorridente dele aos 50 anos, antes do câncer, antes da morte, antes de eu descobrir quem ele realmente era. Você subestimou a mulher errada, Roberto, disse em voz alta para a de foto. Você e seu filho acharam que eu era boba, que eu era apenas a mãezinha que limpa e cozinha. Mas vocês esqueceram de uma coisa. Peguei a pilha de documentos e coloquei dentro de uma pasta. Eu sou contadora, e contadores sabem encontrar dinheiro escondido. Às 14 horas, eu estaria no escritório do Dr. Paulo, e quando eu saísse de lá, teria um plano. Um plano para recuperar o que era meu por direito, e para garantir que Marcelo e aquela segunda família de Roberto nunca mais vissem um centavo do dinheiro que eles roubaram de mim. A vingança não seria gritada, não seria dramática. Seria feita com advogados, documentos e a lei. A forma mais devastadora de justiça que existe. O escritório do Dr. Paulo Mendes ficava num prédio comercial em Botafogo, 12º andar. Cheguei às 13h45, 15 minutos adiantada, carregando uma bolsa cheia de documentos e pendrives. A recepcionista, uma moça jovem de cabelos presos, me ofereceu café. Aceitei. Era o 5º do dia, mas eu precisava de cafeína para manter os olhos abertos depois da noite em claro. Às 14 horas em ponto, a porta da sala do advogado se abriu. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e terno azul marinho, me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhora Helena, Dr. Paulo Mendes. Entre, por favor. A sala era espaçosa, com uma estante repleta de livros de direito, diplomas na parede e uma mesa enorme de madeira escura. Sentei na cadeira de frente para ele, colocando a bolsa no colo como se fosse um escudo. Então, senhora Helena, ele abriu um bloco de notas. Você mencionou no telefone algo sobre herança e fraude. Pode me contar o que está acontecendo? Respirei fundo e contei. Tudo. Os 40 anos de casamento, os sacrifícios, o jantar onde meus filhos me sugeriram um asilo, a busca no cofre, a segunda família, os 10 milhões escondidos, o contrato falso onde minha assinatura foi forjada, Marcelo sabendo de tudo. Falei durante 45 minutos sem parar. Doutor, Paulo não me interrompeu uma vez, apenas fazia anotações e, ocasionalmente, sua sobrancelha se erguia de surpresa. Quando terminei, o silêncio pesou na sala por longos segundos. Senhora Helena, ele disse finalmente, tirando os óculos e limpando com um lenço. Você tem ideia da gravidade do que acabou de me relatar? Eu sei que é ruim. Não é ruim. É criminoso. Ele colocou os óculos de volta. Falsificação de assinatura em documento público é crime. Ocultação de patrimônio em inventário é crime. Se seu filho ajudou nisso sabendo que a assinatura era falsa, ele é cúmplice. Estamos falando de estelionato, falsificação documental e possivelmente lavagem de dinheiro com essas contas offshore. Senti um peso se soltar do meu peito. Ele estava levando a sério. Não estava me achando louca ou exagerada. Você trouxe cópias dos documentos? Coloquei a pasta em cima da mesa dele. Fotografei tudo. Trouxe prints e 3 pendrives com cópias de segurança. Ele abriu a pasta e começou a examinar. Vi seus olhos ficarem cada vez mais arregalados conforme lia. Jesus Cristo! Murmurou quando chegou à planilha de patrimônio. 10 milhões e meio.
E você não sabia de nada disso? Nada. Eu achava que tínhamos apenas a casa e talvez 200 mil em investimentos básicos. Ele pegou o contrato falsificado da venda para Marcelo. Analisou a assinatura com uma lupa que tirou da gaveta. Essa falsificação é até grosseira. Um perito grafotécnico vai confirmar facilmente que não é sua letra. Ele me olhou. Senhora Helena, você sabe o que isso significa? Que o contrato é inválido. Mais do que isso. Significa que Marcelo pagou 700 mil reais por uma venda que nunca existiu legalmente. Esse dinheiro foi para Roberto, provavelmente para as contas offshore, e Marcelo não tem direito legal sobre a casa. Além disso, como você é viúva meeira, você tem direito a 50% de todos os bens do seu marido, independente de estarem no nome dele sozinho. Meu coração acelerou. Todos! Até as contas offshore? Todos! No Brasil, os bens adquiridos durante o casamento são considerados comunhão parcial de bens, a menos que haja pacto antenupcial especificando o contrário. Vocês tinham pacto? Não. Casamos no civil simples. Então, por lei, metade de tudo que Roberto adquiriu durante o casamento é seu. Metade da casa da Barra, metade do apartamento de Ipanema, metade da sala comercial, metade dos investimentos, metade das contas offshore. Ele começou a fazer cálculos na calculadora. Estamos falando de aproximadamente 5,3 milhões de reais, que são legitimamente seus. 5 milhões e 300 mil reais. Eu, que estava sendo mandada para um asilo, era milionária e não sabia. Mas tem a segunda família, disse, sentindo o veneno na minha voz. Esse testamento que ele fez, não registrado, não vale. Além disso, mesmo se fosse registrado, ele não poderia desrespeitar seu direito de meeira. No máximo, ele poderia dispor da metade dele como quisesse. Mas sua metade é intocável. Dr. Paulo se inclinou para a frente. Senhora Helena, essa segunda família não tem direito legal a nada. As crianças não são herdeiras automáticas porque foram fruto de relacionamento extraconjugal. Elas teriam que provar paternidade e entrar na justiça, o que levaria anos. E mesmo assim, só teriam direito à parte que seria dividida entre herdeiros legais depois de você pegar sua meação. E Marcelo? Marcelo é herdeiro legítimo, sim. Ele e seus outros 2 filhos teriam direito a dividir, em partes iguais, os 50% que sobrassem depois que você pegasse sua metade. Mas considerando que Marcelo participou da fraude, ele bateu com o dedo no contrato falso. Ele pode perder esse direito também. Herdeiros que cometem crimes contra a herança podem ser deserdados. Minha mente girava. Então, se eu entrar com ação agora... Você congela tudo. Todos os bens de Roberto são bloqueados judicialmente até o inventário ser concluído. Marcelo não pode vender, transferir ou fazer nada com eles. E como você tem provas de fraude, podemos pedir a anulação daquele contrato falso e ainda processar criminalmente todos os envolvidos. Inclusive Marcelo. Ele me olhou com seriedade. Sei que é seu filho, mas ele cometeu crimes. A senhora precisa decidir até onde quer ir. Fechei os olhos. A imagem do Marcelo pequeno, de 5 anos, me abraçando e dizendo: "Eu te amo, mãe", me veio à mente. Depois, a imagem dele no jantar, desviando o olhar quando Cristina me humilhava, veio logo atrás. "Eu quero que ele enfrente as consequências", disse, abrindo os olhos. "Todas elas." Dr. Paulo assentiu lentamente. "Então vamos fazer o seguinte. Vou preparar 3 ações simultâneas. Primeira, ação de inventário com você como inventariante, arrolando todos os bens de Roberto, incluindo os ocultos. Segunda, ação de anulação do contrato falso com pedido de dano moral contra Marcelo. Terceira, notícia-crime ao Ministério Público por falsificação documental e ocultação de patrimônio. Quanto tempo isso leva? O bloqueio dos bens? 1 semana se eu pedir liminar urgente.
O restante, de 6 meses a 1 ano para concluir. Mas o importante é que assim que protocolamos, ninguém mexe em nada sem ordem judicial. E quanto você cobra? Normalmente 10% do valor da causa recuperado. Mas vendo a complexidade e a gravidade, vamos fazer 15% de tudo que você recuperar, além da casa onde já mora. Se conseguirmos os 5,3 milhões que são seus por direito, meus honorários seriam em torno de 800 mil reais. Parece justo? 800 mil reais era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Mas se ele me conseguisse 5 milhões, era barato. Justo. Ótimo. Vou precisar que a senhora assine uma procuração, me dando poderes para representá-la. E precisamos autenticar essas cópias todas em cartório. Pode fazer isso hoje? Posso. Ele levantou e apertou minha mão. Senhora Helena, sei que os últimos dias foram terríveis, mas quero que saiba uma coisa. Seu marido e seu filho a subestimaram. Eles acharam que podiam roubar de você porque você era só a dona de casa. Mas eles esqueceram que dona de casa que sustenta a família por 40 anos não é burra, é guerreira. Pela primeira vez desde aquele jantar horrível, eu sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Quanto tempo até Marcelo saber que entramos com as ações? Ele será notificado oficialmente em 1 semana, mais ou menos. Mas os bens serão bloqueados antes dele saber. Vou pedir sigilo do processo até as notificações serem feitas. Perfeito. Saí do escritório do Dr. Paulo às 10h30. Tinha assinado todos os documentos, autenticado tudo e dado luz verde para ele começar o processo. No caminho de volta para casa, parei num restaurante e pedi um prato de massa carbonara. Comi devagar, saboreando. Fazia 6 meses que eu não sentia gosto na comida. Mas hoje, pela primeira vez desde a morte de Roberto, eu senti fome de verdade. Porque pela primeira vez em 40 anos, eu não estava sendo passiva. Eu estava lutando de volta. Quando cheguei em casa às 19h, meu celular tocou. Era Marcelo. Mãe, você já pensou sobre o que conversamos no jantar? Respirei fundo. Precisava parecer normal. Precisava que ele não suspeitasse de nada pelos próximos 7 dias. Ainda estou pensando, filho. Não demora muito. A gente precisa saber se vai precisar colocar a casa no mercado ou não. Colocar a casa no mercado. A casa que 50% já era dele, na cabeça demente dele. Vou te dar uma resposta em 2 semanas. Menti. Tá bom. Te amo, mãe. Te amo. As palavras soaram tão vazias, tão falsas. Também te amo. Menti de volta. E desliguei. Sentei no sofá com uma taça de vinho. Vinho tinto. Uma garrafa cara que Roberto guardava para ocasiões especiais. Bem, essa era especial. Em 7 dias, Marcelo receberia aí a notificação. Descobriria que todos os bens do pai estavam bloqueados, que o contrato de compra da casa era inválido, que ele poderia ir preso por cumplicidade em fraude. Em 7 dias, minha vida mudaria completamente, e eu mal podia esperar. Brinquei um gole do vinho, olhando para a foto de família na parede. Roberto, eu e os 3 filhos em Angra dos Reis, 2015. Todos sorrindo. Uma mentira perfeita e moldurada. 40 anos, Roberto, disse Praja a foto. 40 anos eu vivi para você e para eles, mas esses próximos 40, esses são meus. E bebi o resto do vinho num gole só, saboreando não apenas o sabor, mas também a vitória que estava por vir. Os próximos 7 dias foram os mais longos e mais estranhos da minha vida. Era como viver em 2 realidades paralelas. Na realidade número 1, eu era Helena Silva, viúva de 58 anos, triste e perdida, considerando mudar para um lugar mais adequado, como meus filhos sugeriram. Na realidade número 2, eu era Helena Silva, mulher que descobriu uma fraude milionária e estava prestes a virar a mesa completamente. No 3º dia, Amanda me ligou. Mãe,
O Marcelo me contou que você está pensando em vender a casa. Acho uma ótima ideia. Você precisa recomeçar, sabe? Deixar o passado para trás. Deixar o passado para trás. Como se 40 anos de sacrifício fosse um casaco velho que você doa para a caridade. Sim, filha. Estou pensando com carinho. Se você precisar de ajuda para escolher apartamentos, me avisa. Eu conheço umas imobiliárias ótimas. Tenho certeza que conhece. Pensei. Provavelmente já calculou sua parte da herança no Excel. Obrigada, querida. No 5º dia, Dr. Paulo me ligou. Senhora Helena, conseguimos eliminar. Todos os bens de Roberto Silva foram bloqueados judicialmente a partir de hoje. Nenhuma conta pode ser movimentada. Nenhum imóvel pode ser vendido. Nada pode ser transferido. E amanhã, os oficiais de justiça vão entregar as notificações. Meu coração acelerou. E quanto ao inquérito criminal? O Ministério Público aceitou nossa notícia-crime. Vão investigar a falsificação e a ocultação de patrimônio. Se confirmarem o que já sabemos, Marcelo e qualquer outra pessoa envolvida pode responder criminalmente. Ótimo. Uma coisa importante. A Carla Andrade Silva, a segunda família, também foi notificada. Ela vai descobrir que não tem direito a nada. Senti uma satisfação amarga. 15 anos ela passou com meu marido. 15 anos ele sustentou ela e os filhos com o meu dinheiro. E agora ela descobriria que tudo foi mentira. Que Roberto nunca poderia deixar nada oficialmente para ela. Perfeito. Prepare-se, senhora. Helena, a partir de amanhã, as ligações vão começar. Seu filho vai tentar tudo para reverter isso. Pode tentar te convencer, te manipular, te fazer sentir culpada. Você está pronta? Pensei nos 40 anos. Pensei nos meus sonhos abandonados. Pensei na sociedade com Júlia que eu recusei. Pensei nos 340 mil reais da minha rescisão, gastos na reforma. Pensei nas joias da minha avó vendidas. Pensei em cada madrugada trabalhando para pagar faculdade dos filhos ingratos. Estou mais do que pronta, respondi. A primeira ligação veio no dia seguinte, às 9h15 da manhã. Eu estava tomando café quando o celular tocou. Marcelo. Respirei fundo e atendi. O que você fez? Ele gritou tão alto que afastei o telefone do ouvido. O que diabos você fez, mãe? Bom dia pra você também, filho. Não me venha com bom dia. Eu acabei de receber uma notificação judicial, dizendo que todos os bens do papai estão bloqueados e que eu sou réu numa ação de anulação de contrato. Você está me processando? Estou, respondi calmamente, mexendo o café com a colherinha. Por falsificação documental e fraude. Silêncio do outro lado. Depois, você. Você enlouqueceu? Você tá me processando? Eu sou seu filho. E você é um criminoso. Minha voz saiu gelada. Você sabia que seu pai falsificou minha assinatura naquele contrato. Você pagou 700 mil reais por uma venda fraudulenta. Você ajudou a ocultar mais de 10 milhões de reais de patrimônio. E você sabia da segunda família dele. Outro silêncio. Mais longo. Como você descobriu? O cofre, Marcelo. Encontrei o cofre. Encontrei tudo. Todas as mentiras. Todos os desvios. Todas as traições. Vi a planilha onde você e seu pai planejaram me roubar. Não foi roubo. Era patrimônio do papai. Era patrimônio nosso. Comunhão parcial de bens, Marcelo. Ou você faltou nessa aula de direito? Minha voz subiu pela primeira vez. Metade de tudo que seu pai tinha era meu. E você sabia disso. Por isso falsificaram minha assinatura. Por isso, esconderam os imóveis e os investimentos. Mãe, eu posso explicar. Não quero explicações. Quero justiça. E vou ter. Você vai me fazer ir preso? Sua mãe vai me fazer ir preso? Você devia ter pensado nisso antes de ajudar seu pai a me roubar. Eu não te roubei! Roubou sim! Gritei de volta. E senti um prazer terrível nisso.
Você, seu pai e aquela mulher que ele mantinha. Vocês roubaram 40 anos da minha vida. Roubaram meus sonhos. Roubaram meu dinheiro. E acharam que eu ia ficar quieta? Que eu ia vender a casa e ir para um asilo enquanto vocês dividiam milhões? Não era assim. Era exatamente assim. Bati a xícara na mesa. E sabe o que é o mais triste, Marcelo? Eu teria dividido tudo com você. Se vocês tivessem sido honestos. Se você tivesse me contado sobre o patrimônio do seu pai. Se tivessem aberto o inventário direitinho, eu teria dado a sua parte sem problema. Mas vocês me trataram como lixo. Me enganaram. Me roubaram. E agora vão pagar. Desliguei na cara dele. Minhas mãos tremiam, mas era de raiva, não de medo. Era uma raiva boa. Uma raiva que me dava poder. O telefone tocou de novo. Amanda. Ignorei. Tocou uma terceira vez. Fernando. Ignorei também. Depois, mensagens começaram a chegar. Amanda. Mãe, o que está acontecendo? Marcelo me ligou falando de processo? Fernando. Mãe, você tá bem? Tá precisando de ajuda médica? Ajuda médica. Eles achavam que eu estava louca. Cristina. Helena, precisamos conversar. Você não sabe o que está fazendo. Está destruindo sua própria família. Destruindo a família. A família que já estava destruída há 15 anos, desde que Roberto começou a me trair. Bloqueei todos os números. Na segunda-feira seguinte, recebi um e-mail do Dr. Paulo com uma atualização que me fez sorrir pela primeira vez em dias. Senhora Helena, novidades importantes. A perícia grafotécnica confirmou que a assinatura no contrato é falsificada. Marcelo não tem mais base legal para alegar propriedade da casa. Conseguimos rastrear as contas offshore. Há 3,2 milhões Reuters nas Ilhas Cayman que serão repatriados assim que o processo de inventário for concluído. Carla Andrade Silva contratou advogado e está tentando alegar união estável com Roberto. Mas isso será difícil de provar, considerando que ele nunca se divorciou da senhora e mantinha residência oficial no seu endereço. Ela não tem direito à meação. Maria Clara e Pedro Henrique, os filhos de Roberto com Carla, terão que fazer teste de DNA para comprovar paternidade. Mesmo que comprovem, como herdeiros eles teriam direito apenas à parte da herança, dividida com seus 3 filhos legítimos, depois da sua meação. Ou seja, valores muito menores do que Carla esperava. O apartamento da Barra e de Ipanema foram avaliados. Valores totais: 2,1 milhões. Metade, 1,5 milhão, é seu por direito de meeira. Resumindo, você tem direito no mínimo a 5,8 milhões de dólares, possivelmente mais quando finalizarmos todas as avaliações. Parabéns, você não é apenas vítima, você é milionária. Atenciosamente, Dr. Paulo Mendes. Ler aquele e-mail foi surreal. Milionária. Eu, Helena Silva, que vendia joias para dar entrada em casa, era milionária. Não por conta do Roberto, por conta da lei, por conta do meu direito como esposa que construiu aquele patrimônio junto com ele, mesmo que ele tivesse escondido tudo. Naquela mesma noite, fiz algo que não fazia há 10 anos. Liguei para Júlia Santos, minha antiga colega de faculdade, aquela que tinha me oferecido sociedade em 2008. Helena? A voz dela soou surpresa. Helena Silva? Meu Deus, quantos anos! Oi, Júlia. Sei que faz tempo, mas eu gostaria de saber se aquela proposta de sociedade ainda está de pé. Risada do outro lado. Helena, aquilo foi há 15 anos. Eu sei, e eu deveria ter aceitado na época. Mas a vida... Engasguei um pouco. A vida me levou para outro caminho. Um caminho que acabou agora. E eu gostaria de retomar meu próprio caminho, se ainda for possível. Silêncio pensativo. Depois. Você terminou a faculdade? Tem CRC ativo? Terminei em 2020. Fiz EAD. O Roberto ficou doente. E eu precisava de algo para fazer nas madrugadas no hospital. Meu CRC está ativo, sim.
Por que você quer voltar para a contabilidade agora? Porque eu finalmente posso. Porque eu finalmente sou livre. E porque... Júlia, eu amo contabilidade. Sempre amei. Desistir foi o erro da minha vida. Eu quero corrigir isso. Mais silêncio. Depois, Júlia disse: Meu escritório agora tem 15 funcionários. Faturamos 180 mil reais mensais. É bem maior do que em 2008. Mas eu ainda lembro de você, Helena. Você sempre foi a melhor da turma em auditoria. Se você entrar como sócia, não seria mais 50-50. Seria tipo 30% para você, 70% para mim. Reflete todo o trabalho que eu fiz sozinha esses anos. Mas ainda assim, sua parte daria uns 54 mil reais mensais. Você tá dentro? 54 mil reais por mês, fazendo o que eu amava. Eu tô dentro, respondi sem hesitar. Ótimo. Semana que vem a gente assina o contrato de sociedade. E Helena? Sim? Seja bem-vinda de volta à sua própria vida. Desliguei e chorei. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de libertação. 40 anos depois, eu finalmente estava fazendo o que eu queria fazer. 3 meses se passaram desde aquele jantar fatídico. 3 meses desde que descobri as mentiras. 3 meses desde que minha vida mudou completamente. Era uma sexta-feira de junho, fria, com aquele vento típico do inverno carioca. Eu estava no escritório que agora era meu também. Santos em Silva Contabilidade, dizia a placa na porta, revisando os demonstrativos financeiros de um cliente, quando meu celular tocou. Dr. Paulo. Senhora Helena, o processo foi concluído. O juiz homologou o inventário hoje. Meu coração disparou. A senhora recebeu oficialmente 50% de todos os bens de Roberto. Isso inclui 1,4 milhão da casa da Gávea, sua metade. 340 mil reais do apartamento da Barra, 600 mil reais do apartamento de Ipanema, 225 mil reais da sala comercial, 1,6 milhão de reais das contas offshore, 445 mil reais dos investimentos em CDB, 280 mil reais das ações, 390 mil reais da previdência privada. Total, 5.280 mil reais. 5.280 mil reais. E Marcelo? Marcelo foi condenado a pagar 150 mil reais de danos morais para a senhora, por participação na fraude. Ele também foi indiciado criminalmente por falsificação documental, mas o Ministério Público aceitou um acordo. Ele vai prestar serviços comunitários por 2 anos e pagar uma multa de 80 mil reais. Não vai preso, mas tem ficha criminal agora. Ficha criminal! Meu filho tinha ficha criminal. Parte de mim, aquela parte de mãe que ainda existia lá no fundo, sentiu uma pontada de dor, mas era muito pequena, quase imperceptível. E a Carla? A segunda família? Carla não conseguiu provar união estável. O juiz disse que, considerando que Roberto mantinha residência oficial com a senhora, pagava contas no seu nome e nunca se divorciou, a relação dele com Carla era apenas um relacionamento extraconjugal, sem direitos sucessórios. Ela não recebeu nada. E as crianças? Maria Clara e Pedro? O teste de DNA confirmou paternidade. Como herdeiros, eles têm direito a dividir a parte de Roberto com seus 3 filhos. Então, a metade de Roberto, os 5,28 milhões, foi dividida em 5 partes. Marcelo, Amanda, Fernando, Maria Clara e Pedro. Cada um recebeu aproximadamente 1,05 milhão. Então as crianças de Roberto com Carla não ficaram sem nada. Elas receberam mais de 1 milhão cada. Eu não era monstro. Elas eram inocentes nessa história toda. Mas Carla, que usufruiu por 15 anos do dinheiro que Roberto desviava de mim? Carla não recebeu 1 centavo. E isso era justo. Dr. Paulo, sobre seus honorários. Já foram depositados automaticamente pela Justiça antes da partilha, senhora Helena. 792 mil reais, conforme combinado. Foi um prazer representá-la. O prazer foi meu. Obrigada. Obrigada por levar a sério.
por não achar que eu era louca ou exagerada. Senhora, Helena, nos meus 25 anos de advocacia, esse foi um dos casos mais claros de fraude patrimonial que já vi. Seu marido e seu filho tentaram roubar de você. Estou feliz que conseguimos justiça. Desliguei e fiquei olhando pela janela do escritório, vendo o movimento da Rua da Quitanda lá embaixo. 5 milhões de reais. Era mais dinheiro do que eu conseguiria gastar no resto da vida, mesmo que vivesse até os 100 anos. E a melhor parte? Eu tinha ganhado trabalhando. Não de forma direta, claro. Mas eram meus 40 anos de sacrifício, de trabalho, de sustentação da família que tinham construído aquele patrimônio tanto quanto Roberto. A lei reconheceu isso. A justiça reconheceu isso. 2 semanas depois, fiz algo que sonhava há anos. Comprei uma passagem só de ida para Lisboa. Portugal sempre foi meu sonho. Aquele país que eu via em filmes, com suas ruas de pedras e o Tejo refletindo a luz dourada da tarde. Roberto nunca quis ir. Europa é muito longe, ele dizia. Vamos para a Flórida, é mais prático. Mas agora eu não precisava da aprovação de Roberto, nem de ninguém. Vendi a casa da Gávea. 2,8 milhões reais no total. Fiquei com os meus 1,4 milhão da venda. Marcelo ficou com 0 porque o juiz anulou aquele contrato falso. E a outra metade foi distribuída entre os 5 herdeiros de Roberto. Comprei um apartamento lindo em Lisboa, Avenida da Liberdade. 1,2 milhão de dólares. 3 quartos, varanda com vista para a avenida. Acabamento impecável. Transferi minha parte da sociedade com Júlia para um modelo remoto. Eu seria responsável pela parte de auditoria e consultoria para clientes internacionais, trabalhando de Portugal. Continuaria ganhando meus 54 mil reais mensais. Aos 58 anos eu estava recomeçando, em outro país, com dinheiro no banco, com uma carreira, com minha dignidade de volta. No dia que embarquei, nenhum dos meus 3 filhos foi me levar no aeroporto. Amanda tinha parado de falar comigo definitivamente. Fernando mandou uma mensagem fria. Boa sorte, mãe. Marcelo simplesmente sumiu. E sabe de uma coisa? Estava tudo bem, porque eu finalmente entendi uma verdade que levei 40 anos para aprender. Família não é quem tem seu sangue. Família é quem te respeita, quem te valoriza, quem te apoia nos momentos difíceis, não quem te apunhala pelas costas. Quando o avião decolou do Galeão, eu olhei pela janela e vi o Rio de Janeiro ficando cada vez menor lá embaixo. A cidade que tinha sido minha prisão por tanto tempo. E eu sorri. Sorri de verdade. Um sorriso enorme, molhado de lágrimas, mas de felicidade. Eu era livre. Lisboa me recebeu com um céu azul impossível e uma brisa que cheirava a mar. Cheguei num domingo de setembro, quando a cidade estava mais calma. Os turistas do verão já tinham ido embora e os lisboetas voltavam às suas rotinas. O apartamento na Avenida da Liberdade era ainda mais bonito do que nas fotos. Piso de taco claro, janelas enormes, uma varanda pequena mas perfeita para tomar café da manhã. Comprei móveis novos. Nada da casa velha veio comigo. Eu queria tudo novo, tudo meu. Nada que me lembrasse do passado. Nos primeiros dias, ainda estranhava acordar sozinha naquela cama king size e não ter a rotina de 40 anos. Fazer café para alguém, preparar almoço, limpar a casa gigante. Meu apartamento agora tinha 120 metros quadrados. Era só meu. E eu adorava cada centímetro dele. Uma semana depois de me instalar, estava tomando um café num restaurante do Chiado, quando ouvi uma voz conhecida. Helena? Helena Silva? Virei. Era Júlia. Júlia Santos, minha sócia. Aqui, em Lisboa. Júlia, o que você está fazendo aqui? Ela sorriu e se aproximou da minha mesa. Eu moro aqui. Não te contei? Mudei para Lisboa há 3 anos. Abri uma filial europeia do escritório. Trabalho daqui agora. Meu queixo caiu.
Como assim? Você nunca me disse. Porque eu não sabia que você ia vir para Lisboa também. Pensei que você fosse trabalhar remoto do Brasil. Ela puxou uma cadeira. Quando você chegou? Semana passada. E vai ficar quanto tempo? Sorri. Para sempre. Ou pelo menos até eu cansar, que acho que não vai ser tão cedo. Júlia bateu palmas, animada. Então você precisa conhecer as outras meninas. Outras meninas? Sim, tem um grupo de brasileiras aqui em Lisboa, todas da nossa idade, todas recomeçando a vida. A gente se encontra toda quinta-feira num café em Alfama. Você tem que vir. E eu fui. Na quinta seguinte, entrei num café chamado A Brasileira de Alfama. E encontrei 6 mulheres sentadas numa mesa grande, todas conversando alto, rindo, gesticulando. Brasileiras legítimas. Gente, essa é a Helena. Júlia me apresentou. Minha amiga da faculdade. E agora minha sócia de novo. Elas me receberam como se me conhecessem há anos. Paula, 54, divorciada, trabalhava como guia turística. Vera, 61, viúva, tinha uma loja de artesanato português. Lucia, 58, minha idade. Se separou do marido depois de 35 anos e agora dava aulas de yoga. Teresa, 50, largou tudo no Brasil para estudar gastronomia em Lisboa. Cláudia, 56, trabalhava numa ONG de apoio a imigrantes. E Beatriz, 65, aposentada, vivia de renda e passava os dias fotografando as ruas de Lisboa. Cada uma tinha uma história. Cada uma tinha recomeçado. Cada uma tinha encontrado a si mesma depois de anos sendo a esposa de alguém ou a mãe de alguém. E pela primeira vez em 40 anos, eu me senti parte de algo. Não por obrigação, não por sacrifício, mas por escolha. O trabalho com Júlia foi se encaixando perfeitamente. Eu fazia consultoria para 3 empresas brasileiras que tinham filiais em Portugal e adorava. Usava meu cérebro, meus conhecimentos, minha experiência e era respeitada. Os clientes me tratavam como profissional, não como a mãezinha que entende de números. 3 meses depois de chegar, recebi uma mensagem de Amanda. Amanda. Mãe, o Marcelo está passando por dificuldades financeiras. Ele teve que vender a casa. Está morando num apartamento alugado em Jacarepaguá. A Cristina pediu divórcio. Levou as crianças. Ele está sozinho. Li a mensagem 3 vezes, esperando sentir algo. Pena, talvez. Vontade de ajudar. Mas não senti nada. Respondi. Helena. Amanda, eu lamento pelas dificuldades do seu irmão. Mas as consequências das nossas escolhas são nossas responsabilidades. Ele escolheu participar de uma fraude. Escolheu me enganar. Agora ele está colhendo por o que plantou. Eu não posso e não vou salvá-lo dessa vez. Espero que você esteja bem. Te amo, mas respeite minha distância. Ela não respondeu. E eu não esperei resposta. 6 meses depois, em março, completei 59 anos. Fiz uma festa no meu apartamento. Convidei as meninas do grupo, alguns vizinhos portugueses que tinham se tornado amigos e colegas do trabalho. Eram 20 pessoas, todas que eu escolhi ter na minha vida. Júlia fez um brinde. A Helena, que aos 59 anos teve a coragem que muitas mulheres não têm. A coragem de escolher a si mesma. Todos bateram palmas. Eu chorei, mas de felicidade. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com uma taça de vinho e olhei para a Avenida da Liberdade iluminada lá embaixo. Os carros passando, as pessoas caminhando, a vida acontecendo. E pensei em Helena, de 18 anos, aquela garota que passou em primeiro lugar no vestibular de contabilidade. Aquela que tinha sonhos enormes. Aquela que queria conquistar o mundo. Ela teria ficado orgulhosa da Helena de 59 anos, porque eu finalmente tinha feito as pazes comigo mesma. Hoje, 2 anos depois daquele jantar horrível, onde meus filhos tentaram me mandar para um asilo, olho pela janela do meu escritório em Lisboa e sorrio.
Tenho 60 anos agora. Cabelos grisalhos que não me preocupo mais em tingir. Rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir nos últimos 2 anos. 40 quilos a menos do que eu tinha quando vivia estressada no Rio. Trabalho 4 horas por dia, de segunda a quinta. Às sextas, dou consultoria gratuita para mulheres imigrantes brasileiras que querem abrir negócio em Portugal. É minha forma de retribuir, de ajudar outras mulheres a serem financeiramente independentes como eu fui forçada a ser. Dos 5,2 milhões de horas que ganhei no inventário, ainda tenho 3,8 milhões investidos. Vivo confortavelmente com os rendimentos mais o salário do trabalho. Viajo a cada 3 meses. Já fui para Paris, Roma, Barcelona, Amsterdã, Praga. Todos os lugares que Roberto dizia serem muito longe. Marcelo nunca mais me procurou. Segundo Amanda, que ainda manda mensagens esporádicas, ele trabalha como gerente de um pequeno mercado em Campo Grande. Mora sozinho. Os filhos veem ele de 15 em 15 dias. Cristina casou de novo, com um cirurgião. E está muito bem, obrigada. Parte de mim, aquela partezinha de mãe que nunca morre completamente, sente uma pontada ao pensar no filho que criei, passando dificuldades. Mas então me lembro. Ele não passou dificuldades. Ele recebeu 1,5 milhão na herança. Se está passando dificuldades agora, é porque gastou tudo mal. E isso não é meu problema. Amanda se casou de novo também. Ela me mandou um convite para o casamento. Eu agradeci, mas não fui. Ela entendeu. Ou fingiu entender. Fernando continua distante, como sempre foi. Acho que ele não sabe muito bem o que pensar de tudo isso. Ele era jovem demais quando tudo aconteceu. Nunca estava muito envolvido. Trocamos mensagens no Natal e nos aniversários. É o máximo que consigo oferecer. Maria Clara e Pedro, os filhos de Roberto com Carla, nunca me contataram. Não sei nada sobre eles, além de que receberam a herança e sumiram. Provavelmente foi melhor assim. Quanto a Carla... Bem, Carla descobriu da pior forma possível que ser amante não dá direitos legais. Os 8 mil reais mensais que ela recebia acabaram com a morte de Roberto. O apartamento da Barra onde ela morava era de Roberto, então foi incluído no inventário e vendido. Ela teve que sair. Segundo o Dr. Paulo, que ainda me manda atualizações ocasionalmente, Carla voltou para a Bahia, sua cidade natal, e trabalha como cabeleireira. Os filhos ficaram com ela. Não sinto pena. Ela sabia que Roberto era casado. Ela escolheu aquela vida. Assim como eu escolhi ficar casada por 40 anos. Ambas colhemos o que plantamos. A diferença é que eu finalmente plantei sementes novas. E elas estão florescendo. Ontem, estava no mercado comprando frutas quando esbarrei numa mulher brasileira, uns 55 anos, com um olhar cansado e roupas simples. Pedimos desculpas ao mesmo tempo e sorri para ela. "Você é brasileira, né?" Ela perguntou. "Sou, de Porto Alegre. Você?" "Mentira. Sou do Rio. Mas aprendi que às vezes é melhor não dar muitos detalhes da vida real." "São Paulo. Cheguei há 2 meses. Estou tentando recomeçar a vida." Algo no jeito que ela disse, "recomeçar a vida", me tocou. Era o mesmo tom que eu usei 2 anos atrás. "Fugindo de algo?" Perguntei delicadamente. Ela hesitou. Depois assentiu. "De um casamento de 30 anos. Ele... Bem, não era um bom homem." "Entendo perfeitamente." Abri minha bolsa e tirei um cartão. "Eu trabalho com consultoria financeira. Se você precisar de ajuda para organizar suas finanças, para abrir negócio, qualquer coisa, me procura. Primeira consulta gratuita. E se quiser, tem um grupo de brasileiras que se encontra toda quinta em Alfama. A gente se apoia. Se você quiser vir..." Os olhos dela encheram de lágrimas. "Sério? Sério. Eu sei como é chegar num lugar novo sozinha. Assusta, mas também liberta. E é bom ter amigas no caminho." Ela apertou o cartão como se fosse ouro. "Obrigada.
Muito obrigada mesmo. Disponha. E lembra, você é mais forte do que imagina. Se chegou até Lisboa, você é guerreira. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Como o meu naquele dia no escritório do Dr. Paulo. Quando cheguei em casa, sentei na varanda com o meu café da tarde e pensei no quanto a vida tinha mudado. 40 anos eu dediquei a uma família que me descartou como lixo no primeiro momento conveniente. 2 anos eu dediquei a mim mesma e encontrei mais felicidade, mais propósito, mais paz do que nos 40 anteriores. Não é que eu não ame meus filhos. Eu amo. Sempre vou amar. Mas amor próprio é mais forte que amor materno. Precisa ser. Porque se você não se respeita, ninguém vai respeitar. Meu filho Marcelo me pediu para desaparecer naquele jantar horrível. Cristina disse que eu ocupava espaço demais. Eles queriam me ver longe, num asilo, fora do caminho deles. Dei exatamente o que pediram. Desapareci. Mas não para um asilo. Para uma vida melhor. Uma vida onde eu importo. Onde eu sou prioridade. E sabe o que é engraçado? Eles achavam que estavam se livrando de mim. Mas no final, fui eu quem me livrei deles. Às vezes as pessoas subestimam aqueles que mais amam. Subestimam porque confundem amor com fraqueza. Confundem sacrifício com permissividade. Mas 40 anos de sacrifício não fazem de você fraca. Fazem de você resiliente. Fazem de você alguém que sabe sobreviver, lutar, reconstruir. E quando finalmente essa pessoa decide parar de se sacrificar e começar a viver para si mesma? Não há nada mais poderoso no mundo. Pego meu celular e abro o grupo das meninas de Lisboa. Júlia postou uma foto dela rindo num restaurante em Cascais. Vera compartilhou um poema. Paula mandou um meme sobre como a vida melhora depois dos 50. Escrevo no grupo. Helena. Meninas, hoje faz 2 anos que cheguei em Lisboa. 2 anos desde que comecei minha nova vida. Queria agradecer a todas vocês por me acolherem, por me mostrarem que recomeçar é possível e por serem a família que eu escolhi ter. Jantar na minha casa sexta? Eu cozinho. As respostas vêm em segundos, todas confirmando presença, todas mandando corações e mensagens carinhosas. Fecho o celular e olho para o céu de Lisboa, aquele azul profundo que eu nunca me canso de admirar. Meu marido me traiu por 15 anos, meu filho me roubou, minha família me descartou. Mas eu venci, não com ódio, não com vingança cruel, mas simplesmente vivendo bem. Vivendo autenticamente, vivendo para mim. E se tem uma lição que eu gostaria que todas as mulheres do mundo aprendessem, é essa. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para construir a vida que você merece. Eu tinha 58 anos quando descobri tudo. 58 anos quando tomei a decisão de lutar pelos meus direitos. 58 anos quando embarquei num avião sozinha para um país que eu nunca tinha pisado. Agora tenho 60 e estou vivendo os melhores anos da minha vida, porque finalmente entendi. Você não precisa da aprovação da sua família para ser feliz. Você não precisa do amor dos seus filhos para ter valor. Você não precisa de um homem ao seu lado para estar completa. Você só precisa de você mesma. E da coragem de recomeçar. Então, se você está lendo isso e se identifica com a minha história, se você também se sacrificou durante anos e está sendo desvalorizada, se você também sente que merece mais, mas tem medo de mudar, muda, luta, recomeça, porque a vida é curta demais para viver pelos sonhos dos outros e nunca, nunca é tarde para viver o seu próprio sonho. E agora, se você gostou dessa história de superação e justiça, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui no Relatos da Laura, toda semana tem histórias reais de mulheres que se recusaram a ser vítimas e se tornaram heroínas das suas próprias vidas. Até a próxima.
E lembra, você é mais forte do que pensa.